Existe um lugar no universo onde você pode cair para sempre, e ao mesmo tempo nunca parecer chegar. Uma fronteira invisível, sem parede, sem aviso, sem volta. Se você cruzar esse limite, nada poderá salvar você. Nem foguetes, nem sinais de rádio, nem mesmo a luz. Esse limite se chama horizonte de eventos, o ponto sem retorno de um buraco negro. E talvez o mais assustador não seja o fato de que nada escapa dali. É que para alguém observando de longe, você pareceria simplesmente congelar no tempo. Imagine uma nave se aproximando de um buraco negro. Lá fora, o espaço não parece normal. As estrelas se deformam. A luz faz curvas impossíveis. O vazio no centro parece mais escuro do que qualquer escuridão que conhecemos. Não é apenas ausência de luz, é um lugar onde a própria luz perde a liberdade. Mas o que aconteceria se alguém continuasse descendo? O viajante sentiria que atravessou uma fronteira? Ele veria o fim do universo? Seria destruído no mesmo instante? Ou passaria por esse limite sem perceber que acabou de deixar o resto da realidade para trás? Para entender isso, precisamos esquecer uma ideia comum. Buracos negros não são aspiradores gigantes sugando tudo pelo cosmos. Se você estiver longe o suficiente, pode orbitar um buraco negro como orbitaria uma estrela de mesma massa. O perigo começa quando você chega perto demais. Todo corpo com gravidade tem uma velocidade de escape. É a velocidade necessária para fugir dele. Na Terra, foguetes precisam atingir uma velocidade enorme para escapar da gravidade do planeta. Mas em um buraco negro, existe uma região onde a velocidade necessária para escapar é maior que a velocidade da luz. E nada conhecido pode viajar mais rápido que a luz. Então, depois desse ponto, não é que o buraco negro puxa mais forte como um monstro faminto. É pior. O próprio espaço-tempo fica inclinado de tal forma que todos os caminhos levam para dentro. Pense numa cachoeira. Longe da queda, você ainda consegue remar contra a correnteza. Mais perto fica quase impossível. Mas existe um ponto em que a água corre tão rápido para o abismo que nenhuma força consegue levar você de volta. O horizonte de eventos é esse ponto. Só que a correnteza não é de água, é de espaço e tempo. E aqui começa a parte realmente estranha. Se você estivesse caindo em direção a um buraco negro, talvez, dependendo do tamanho dele, não sentisse nada especial ao cruzar o horizonte. Nenhum impacto, nenhuma parede, nenhum clarão, nenhum aviso dizendo: você acabou de passar do ponto sem retorno. Você apenas cruzaria. E essa talvez seja a coisa mais assustadora. As fronteiras mais importantes do universo podem ser invisíveis, mas para alguém observando de longe, sua queda pareceria muito diferente. À medida que você se aproximasse do horizonte de eventos, sua imagem começaria a ficar mais lenta. Seus movimentos pareceriam arrastados. Os sinais enviados pela sua nave demorariam cada vez mais para chegar. A luz emitida por você perderia energia, ficando mais avermelhada, mais fraca, mais distante. Para o observador externo, você nunca pareceria atravessar de fato o horizonte. Você ficaria ali, quase parado, congelado na borda do abismo. Cada vez mais escuro, cada vez mais apagado, como uma lembrança sumindo no tecido do universo. Mas dentro da nave, a história seria outra. Seu relógio continuaria marcando segundos. Seu coração continuaria batendo. Seus pensamentos continuariam fluindo. Você não sentiria o tempo congelar. Para você, a travessia aconteceria em um tempo normal. Você cruzaria o horizonte. E depois disso, nenhuma mensagem sua voltaria para fora. É por isso que o horizonte de eventos é tão misterioso. Ele separa o universo em duas regiões. Uma onde eventos ainda podem ser vistos, medidos, conhecidos, e outra onde qualquer acontecimento fica para sempre escondido de quem está do lado de fora. Não porque esteja longe demais, mas porque a luz, a mensageira mais rápida do cosmos, já não consegue retornar. O tempo, que parece tão simples no nosso dia a dia, perto de um buraco negro se transforma em algo estranho. Nós vivemos como se existisse um único relógio universal,
marcando o mesmo agora para todos. Mas isso não é verdade. A gravidade altera o ritmo do tempo. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa em comparação com alguém distante. Aqui na Terra, esse efeito é minúsculo. Perto de um buraco negro, ele se torna gigantesco. Por isso, para quem observa de longe, o viajante parece desacelerar até quase parar. Mas para o próprio viajante, tudo continua. Ele não vira uma estátua viva. Ele não fica preso consciente na borda para sempre. O que congela é a imagem dele vista de fora. E isso revela algo profundo. O universo não entrega a mesma realidade para todos os observadores. O que para um é uma queda sem fim, para outro é uma passagem rápida para o desconhecido. Agora, depois de cruzar o horizonte, começa a parte inevitável. Não existe mais voltar. Não existe mais apontar a nave para fora. Não existe mais rota alternativa. Dentro do horizonte de eventos, escapar seria como tentar voltar para ontem. Não é uma questão de força. É uma questão de estrutura da realidade. Todos os futuros possíveis apontam para o interior e, mais cedo ou mais tarde, o viajante enfrentaria um fenômeno terrível, a espaguetificação. O nome parece quase engraçado, mas o processo é brutal. Se você caísse de pés primeiro, seus pés estariam um pouco mais próximos do buraco negro do que sua cabeça. Isso significa que seriam puxados com mais força. Em situações comuns, essa diferença é pequena, mas perto de um buraco negro, ela pode se tornar devastadora. Seu corpo começaria a ser esticado na direção da queda e comprimido nas laterais, como massa sendo puxada em um fio fino, daí o nome, espaguetificação, em buracos negros menores. Essa diferença gravitacional seria tão violenta que você poderia ser destruído antes mesmo de cruzar o horizonte. Já em buracos negros supermassivos, o horizonte é tão grande que a travessia poderia ser relativamente tranquila por um tempo. Mas não se engane, a queda continuaria, as forças aumentariam, e o destino final, pelo menos segundo a relatividade geral, seria a singularidade. Uma região onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo se tornam extremas, ao ponto de nossas equações deixarem de funcionar. E quando uma teoria começa a falar em infinito, talvez não esteja revelando uma resposta. Talvez esteja confessando um limite. É aqui que o buraco negro deixa de ser apenas um objeto astronômico e se torna uma pergunta. O que existe no centro? A matéria é destruída? A informação desaparece? Existe uma física desconhecida escondida atrás do horizonte? Nós não sabemos. E talvez essa seja a parte mais fascinante. O horizonte de eventos é uma fronteira não só no espaço, mas também no conhecimento humano. Do lado de fora conseguimos observar efeitos, medir órbitas, detectar radiação, calcular distorções. Mas o que acontece depois da travessia permanece inacessível. Nenhuma luz retorna, nenhum sinal escapa, nenhuma testemunha volta para contar. E então chegamos ao ponto mais impressionante. O horizonte de eventos não é simplesmente o lugar onde a luz não consegue fugir, ele é o lugar onde o futuro se fecha. Para o observador distante, o viajante parece congelar na borda, ficando vermelho fraco quase eterno. Para o viajante, ele cruza a fronteira e segue rumo ao fim. Um vê uma queda infinita, o outro vive uma queda inevitável. O mesmo evento, duas realidades e ambas fazem sentido. Isso desafia tudo o que sentimos como intuitivo. Nós queremos acreditar que existe um único agora, uma única versão dos acontecimentos, uma única resposta clara. Mas perto de um buraco negro, o universo mostra que a realidade é mais estranha do que a nossa mente foi feita para imaginar. Talvez seja por isso que buracos negros nos fascinem tanto. Eles não são apenas monstros cósmicos, são lembretes de que o universo é profundo, misterioso e, em certos lugares, completamente indiferente à nossa intuição. A gente vive em um pequeno planeta iluminado, onde o tempo parece estável, onde a gravidade parece normal, onde a luz sempre encontra caminho. Mas lá fora existem regiões onde o espaço cai,
O tempo estica, a luz se curva, e uma linha invisível separa tudo o que pode ser conhecido de tudo o que será perdido para sempre. Esse é o horizonte de eventos. O ponto sem retorno. O lugar onde, para quem observa de longe, o tempo parece congelar, e onde, para quem atravessa, o universo conhecido fica para trás. Não como uma paisagem distante, mas como um passado que nunca mais poderá ser alcançado. No fim, talvez o verdadeiro terror de um buraco negro não seja a escuridão, nem a gravidade, nem a destruição. É a ideia de uma porta que pode ser atravessada apenas uma vez. Se esse vídeo fez você olhar para o universo com um pouco mais de espanto, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha o próximo mistério. Porque quanto mais fundo olhamos para o cosmos, mais ele parece sussurrar que a realidade é muito maior, muito mais estranha e muito mais assustadora do que imaginamos. E talvez em algum lugar do espaço exista uma fronteira silenciosa, esperando para nos lembrar de uma verdade simples. Nem toda queda tem volta.